Oi, meus nenéns do sétimo ano. Estou aqui com mais uma aula para vocês, um vídeo de correção de atividade, tá bom? Mudei um pouquinho a estrutura aqui, né? Mas é para ficar mais visual, né? Mais visível as páginas do livro. Mas vai dar certo. Olha só. O texto chama-se A Máquina da Alegria. Vocês leram aí, né? Fizeram a atividade. Vamos puxar aqui, ó. Não vou fazer essa primeira parte, a interpretação oral, porque vocês não estão aqui para responder para mim. Vai fazer o quê, né? Mas vamos aqui. Ó, quem são os personagens desse conto? Eu tenho um menino, ele não tem nome, vai parecer só, a gente sabe como uma criança, né? Seu avô, sua avó, pais dele, amigo, e o único personagem que tem nome aí, esse é Jacinto Sucati, né? Só. O restante está assim relacionado a parentesco, menino, filho, avô, avó, pais, né? Então, essa é a resposta. Leia o trecho. Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei ideia para o meu avô. Só do discurso a história foi narrada. As pessoas do discurso a gente já sabe, primeira, segunda ou terceira. Nesse caso aí está na primeira pessoa do discurso. Palavras do texto indicam o uso desse foco narrativo. Tudo que eu achar lá, ó, eu, meu, e os seus verbos que estão em primeira pessoa. O efeito desse tipo de narrador confere ao texto. Olha, toda vez que o texto está em primeira pessoa, está mostrando que aquela pessoa está contando o seu ponto de vista de uma determinada situação. Quer dizer que ela viveu aquilo, ela passou por aquilo, ela sentiu aquilo. Então, a primeira pessoa é o ponto de vista do narrador personagem. Além de indicar a história se passa em 1942, ao longo do texto são empregadas algumas expressões para marcar a passagem do tempo. Expressões que marcam a passagem do tempo, como naquele fim de tarde, passaram semanas e meses, e uma semana depois. Qual a importância desses marcadores temporais no texto narrativo? Olha só, marcadores temporais são essas expressões que indicam passagem de tempo. Elas estão ali para mostrar para a gente que a história não aconteceu num só dia, em uma só hora. Ela está ali para mostrar para a gente que passou-se uma semana, no fim da tarde, para mostrar a ordem dos acontecimentos. Tá bom? Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, onde a história se passa? Primeiro, a gente pode colocar que é no porão da casa do avô e na floresta, os principais lugares. Relacione a seguir as etapas narrativas aos acontecimentos do conto. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O menino sugere ao avô que costura. Aí fica a sequência aqui, ó. O menino sugere ao avô que construa uma máquina da alegria. É a primeira coisa que acontece, né? Situação inicial. Depois eu tenho o conflito. O homem do saco rouba a máquina, que é o problema. Clímax. A máquina pega fogo. Que é aquilo, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Então, o clímax é isso. E o desfecho é o final. O tempo passa e o narrador fica saudosista quanto à sensação e lembranças daquela máquina, né? O que, o que motivou, né, o menino a pedir ao avô que construísse? Por que, que o menino pediu para o avô construir uma máquina daquela? É porque, olha só, naquele ano estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e as pessoas estavam muito tristes, né? Porque afinal de contas era uma guerra. Então, para despertar um pouquinho de alegria nas pessoas, ele teve essa ideia, né? Essa sugestão. Leia uma fala do avô. Homens têm inventado muitas máquinas de tristeza que fazem os outros chorar. A que tipo de máquina o personagem estava se referindo? Qual é a relação dessa fala com o texto? Olha só, o avô provavelmente estava falando sobre as armas, né? Porque como o texto começa, né, na história da guerra, né, em 1942, então o avô estava falando das máquinas de tristeza, seriam as armas, o tanque, bombas, né? Tudo isso para ferir o outro. O que o menino achou da máquina que o avô construiu como ele se sentiu ao utilizá-la? Ele achou que ele achou a máquina melhor do que ele esperava. Fez uma viagem maravilhosa. Então, foi além da sua expectativa. Então, ele estava muito satisfeito, muito contente. O que você acha que
queria experimentar e como iria se sentir se entrasse na máquina da alegria. Pessoal, tá? Mas como a palavra, a própria expressão está falando máquina da alegria, provavelmente vocês iam ficar, iam passar por situações que deixassem vocês felizes. Mudanças ocorreram na cidade depois da construção da máquina. A máquina tornou-se a sensação, né? Todo mundo queria entrar na máquina. Então virou a estrela. Responda as questões ainda sobre o personagem Jacinto Sucateiro. Como esse personagem é descrito? Um homem muito mau e vivia com um saco nas costas. Ninguém gostava dele, era muito estranho. Com que objetivo ele roubou a máquina? Gente, para vender as máquinas, as peças, né? Tanto é que é Jacinto Sucateiro, né? Sucata. Com base em sua descrição e atitude, como ele pode ser classificado? O protagonista é o principal. O antagonista seria o vilão, o contrário do personagem principal. E o personagem secundário seria aquele que quase não faz nada na história. Resposta: antagonista. O que levou Jacinto a não cumprir seu objetivo inicial após roubar a máquina? Ao experimentá-la, ele descobriu que a máquina trazia boas sensações, que o deixou muito apaixonado pela máquina, vamos falar assim, né? Mas quando ele desligou a máquina, ele voltou para a realidade que ele vivia. A máquina passava de uma ilusão. Como o narrador se sentiu em relação à máquina anos mais tarde? Por que você acha que ele se sentiu assim? Saudosista, desejando que pudesse entrar nela novamente. Porque a máquina trouxe para eles momentos muito bons, assim, ele passou por situações muito legais, ele queria passar por aquilo de novo. Então, ficou com saudade daquele tempo. O que você leu é um conto fantástico. Elementos do conto caracterizam como fantástico. Gente, como nós, né, vamos trazer para a nossa vida real. Construir uma máquina igual aquela, uma máquina que traz alegria, tem cheiro, cor, sensação, tem tudo de bom. Então, esse fato sozinho já é um conto fantástico, tá? Além da nossa realidade. Em que veículo o conto foi publicado? Em um blog. Tá? Lá no final do texto está escrito lá. O público-alvo, pessoas em geral. Pessoas que gostam de contos, de leitura, de texto narrativo. Observe as palavras sacadas. Geringonça, malfeitor e embasbacado. O que significa geringonça, gente? Vocês devem ter visto seu pai ou sua mãe falar alguma coisa nesse sentido. Geringonça é uma coisa estranha. Seria o trem de Goiânia, né? Um trem. A gente não sabe o nome, a gente chama de trem. Aqui é a geringonça. Malfeitor. Aqui o começo da palavra. Mal, coisa ruim. Feitor, de fazer. Então, aquele que faz coisas ruins. A alternativa seria essa letra B que mais se aproxima do que eu acabei de falar. Aquele que comete crimes. Embasbacado, ficou admirado, perplexo. Próxima. Os pronomes costumam retomar palavras e expressões ou ideias já empregadas em um texto. Releia o conto e verifique a quem ele se refere. Quem que é o ele? O avô. Roubar roubar quem? A máquina. Fiquei com os olhos fechados até que tivesse permissão de abrir os olhos. Aqui, falando o que é um texto de conto fantástico, eu falei na aula passada. Galerinha, a correção termina aqui, tá bom? Façam aí e até mais.